Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. O episódio de hoje traz uma conversa dos professores José Maurício Domingues e Gustavo Cunha sobre a modernidade política e suas implicações nas diferentes esferas da vida. José Maurício Domingues é autor pela editora PUC-Rio dos livros Teoria Crítica e Modernidade Política e Coletivismo Autoritário e Socialismo Real, Trajetória no século XX e Questões do século XXI. Ele convidou para o papo o professor Gustavo Cunha, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina. Professores José Maurício Domingues e Gustavo Cunha, é um prazer tê-los conosco. O professor Gustavo Cunha abre a conversa agora. Boa tarde, é um prazer estar aqui com quem estiver nos escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui conversando com o professor José Maurício. Maurício, o tema da nossa conversa hoje, principalmente os seus dois últimos livros, né? Teoria Crítica e Modernidade Política, Coletivismo Autoritário e Socialismo Real, os dois lançados pela editora da PUC, pela Rustec, em 2021. Para começar, então, a nossa conversa, eu queria te perguntar, quase como uma provocação, nos últimos anos, né, na segunda metade da década passada e nos primeiros anos dessa década, você escreveu uma série de análises, de livros sobre a situação política da esquerda, você se engajou enquanto intelectual público, escrevendo artigos de jornal, escreveu sobre a pandemia, sobre mudança climática, sobre sociedade de risco. E a minha pergunta inicial, então, é por que escrever dois livros de teoria nesse momento? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Gustavo. Obrigado pela tua presença, é um prazer bater esse papo contigo. Obrigado aí ao pessoal da editora da PUC que está organizando essa transmissão. Na verdade, a questão da política e do ponto de vista mais sistemático da sociologia política, da teoria política, sempre foram elementos que estiveram no meu horizonte, sempre configuraram preocupações para mim muito intensas. Na verdade, é da onde eu venho originalmente, né? Pensar a política, o que significa transformar o mundo, o que significa ser uma esquerda contemporânea, como dar resposta aos desafios do nosso tempo, a partir de um ponto de vista da teoria crítica, mas uma teoria crítica altamente política, diferentemente do que em muitos momentos aconteceu, sobretudo com os frankfurtianos, sempre foi uma ambição da minha parte. Só que eu, originalmente, tentei me assenhorar de alguns, digamos, pontos de vista, de alguns instrumentos que tinham uma profundidade teórica que, de certa maneira, cobrem o campo da sociologia política, da teoria política e em parte da prática política, mas são mais amplos do que essas mais específicas perspectivas. Então, na verdade, eu comecei estudando intelectuais latino-americanos para tentar entender qual era o meu lugar no mundo, e depois fui estudar teoria sociológica, porque eu vinha do marxismo, mas para mim estava claro que havia uma série de teorias, no momento que eu estava me formando, completando a minha formação intelectual, digamos assim, que já iam além de muitas coisas que o próprio Marx e os marxistas, de uma forma geral, haviam posto. Então, eu fui fazer meu doutorado na Inglaterra com a ambição de, após estudar intelectuais latino-americanos, controlar as teorias do Giddens, do Habermas, do Bourdieu e de outros teóricos que, naquele momento, compunham o que o Alexander chamou de um novo movimento teórico. Aprendi muito, também descobri quais são os limites de algumas dessas teorias e que, às vezes, o marxismo responde aos desafios postos por ela até de uma maneira mais interessante. E daí desenvolvi, de certa maneira, o meu próprio pensamento, que gira em torno ao conceito de
de subjetividade coletiva, com uma forte ênfase na criatividade social, uma tentativa também de compreender a história e a modernidade, que são elementos muito importantes no desenvolvimento da teoria social e da teoria sociológica em particular, que era o que eu estava me dedicando muito naquele momento. Como você assinalou, num determinado momento, eu acho que o espaço político se abriu, né? Porque desde o começo da Nova República parecia que estava tudo muito arrumadinho, não é isso? Era PSDB, PT, MDB, na época era, nem me lembro qual era o nome antigo do DEM, mas que sucedeu o Arena, né? A Frente Liberal, e dentro das PFL. PFL, eles já mudaram o nome tantas vezes que a gente nem lembra direito, né? Mas o fato é que parecia que estava tudo ali bem organizado, e, embora, evidentemente, essa questão do pensamento de esquerda fosse importante, eu estava ocupado com outras coisas nesse momento. A política estava correndo de uma maneira fluida, não parecia haver ameaças pairando violentamente sobre nós, e eu queria completar esse meu percurso de compreender bem o que era a teoria sociológica, o que eram os elementos que se chama de debate sobre estrutura e ação, e o que é a modernidade, inclusive na semi-periferia, na periferia do mundo moderno. Mas, a partir do começo dos anos 2000, sobretudo a partir de 2010, alguma coisa assim, as coisas começaram a mudar. Houve uma abertura do espaço político, do espaço intelectual político, não é? Porque, evidentemente, os processos e os projetos da esquerda visivelmente estavam se esgotando naquele momento, tal qual eles se constituíram no final da ditadura e início da Nova República, e, por outro lado, a gente via uma crise ameaçadora emergindo, e que ameaçava a democracia e, de certa maneira, até a própria civilização do Brasil. Então, eu me dediquei muito, num determinado momento, a entrar nesse debate. Não sei qual é a repercussão pública disso, porque no Brasil nada parece que repercute muito, né? Pensar que é um exercício, às vezes, sálido demais, né? Mas o fato é que eu tentei fazer isso, mas senti também, nesse movimento, a necessidade de pensar a política, né, o universo da política, ou a dimensão política, como eu assinalei nesse livro que você mencionou, um dos livros que você mencionou. Eu comecei a trabalhar de uma forma sistemática com isso. Então, eu escrevi esses 2 livros, um que escrevi vários artigos, mas escrevi também esses 2 livros, Teoria Crítica e Modernidade Política, que saiu originalmente em 2019, em português em 2021, pela PUC-Arusitec, e depois esse coletivismo autoritário e socialismo real, trajetória no século XX, desafio no século XXI, que era uma maneira também de avançar. Saiu em 2022, na edição em inglês e em português, e era uma maneira de, no primeiro deles, pensar a questão da modernidade política, com ênfase no papel que o liberalismo, como doutrina dominante, cumpriu nesse período, mas também, em seguida, pensar qual foi essa trajetória e qual foi o fracasso da tentativa de construir o socialismo na União Soviética e depois em outros lugares do mundo, né? Dando o que eu chamo de coletivismo autoritário. Concomitantemente, eu escrevi também um outro livro, que saiu pela Mauad, em 2021, no final de 2021, que é Uma Esquerda para o Século XXI, que era uma maneira de dar também sistematicidade, aí é uma visão mais política, mas também calcada numa reflexão teórica, que eu faço nesses 2 outros livros, que têm realmente, do ponto de vista conceitual, uma arquitetura mais rigorosa, mais abrangente e menos programática também, né? Ao contrário disso, Uma Esquerda para o Século XXI. Então, é mais ou menos isso, foi mais ou menos isso que aconteceu. Não havia nada planejado, a política sempre foi minha paixão, de certa maneira, foi onde eu comecei, né? Antes, primeiro músico, mas aí não deu muito certo, depois um pouco a política e a questão da teoria. Mas aí, eu, de certa maneira, eu acho que nesses trabalhos mais recentes eu combinei essas coisas todas. E é interessante que nesse livro, o Teoria Crítica e Modernidade Política, você, desde o começo, expõe ambições de oferecer uma contribuição teórica, uma contribuição metodológica e realizar também um diagnóstico do tempo presente. A linha que organiza tudo isso parece esse conceito de modernidade política que você apresenta como uma civilização. Eu queria te pedir para explicar um pouco para a gente, para quem está ouvindo aqui,
O que você quer dizer com isso? Quais que são essas, né, contribuições teóricas, metodológicas e esse diagnóstico a respeito do qual a gente ainda vai falar um pouco, mas inicialmente à luz de como é que a modernidade política aparece enquanto uma civilização? Bom, isso aí remete a uma discussão conceitual que eu fiz em momentos anteriores, já no livro de 2002, que se chama Interpretando a Modernidade, se envolveu depois com discussões sobre a América Latina, e depois num outro livro que se chama Civilização e Modernidade Contemporânea, alguma coisa assim, para uma reconstrução da teoria crítica. Porque aí eu desenvolvi, num diálogo com algumas teorias sociológicas contemporâneas, essa ideia de que a modernidade seria uma civilização global e multidimensional e, ademais, hibridizada na sua expansão global com outras civilizações. Com isso, eu meio que me muni de um instrumento exatamente para pensar a modernidade como uma totalidade, que é diferente de outras totalidades em termos de instituições, em termos de imaginário. Portanto, a modernidade tem um imaginário e um conjunto de instituições e um conjunto de práticas também que a caracterizam diferentemente de outras civilizações anteriores, algumas das quais ela conquistou e com as quais ela se hibridizou, embora mantendo-se dominante em todos esses processos de hibridização. Quando eu fui estudar a questão da política de uma forma sistemática, mais teórica, eu, então, tinha já esse conceito articulado. A modernidade política, como uma dimensão específica, ela exatamente é um aspecto fundamental dessa modernidade que se caracteriza, ou eu caracterizei, como uma civilização. É uma civilização multidimensional que se estabeleceu a partir de um processo específico, não é um processo totalmente geral, teleológico, não é isso, de diferenciação, a partir do qual emergiram dimensões que outras civilizações não têm, na sua especificidade, cada uma dessas dimensões. Então, emergiu uma dimensão econômica, você não tem uma economia separada do resto da vida social em outras civilizações. Emergiu uma dimensão política, que é uma coisa exclusiva da modernidade, obviamente, em todas as civilizações. O poder é um elemento fundamental na constituição da vida social, mas o poder político, enquanto tal, compondo um imaginário com instituições e com práticas específicas, só existe na modernidade. E daí a ideia de uma modernidade política, né, configurando uma dimensão específica dessa civilização. Você pode pegar a própria ideia de traduzir Aristóteles, A Política, um livro fundamental, para os nossos termos é falso, é um anacronismo. Quando o Aristóteles está falando da política, ele não está falando da política como nós falamos, está falando da polis, da totalidade da vida social, que inclui o oikos, inclui a família, inclui os escravos, e o lugar onde exatamente os cidadãos gregos exerciam o poder, que era a ágora, a constituição de algumas instituições participativas, mas não é a política tal qual nós a conhecemos hoje. Então, por isso, a ideia de teoria crítica e modernidade política acentua essa diferenciação e essa novidade da constituição da política como um fenômeno específico da modernidade, né? Uma forma específica de exercer o poder, ou de disputar o poder, de lutar pelo poder. Os conflitos sociais são fundamentais, evidentemente, nesse imaginário, nessas instituições, nessas práticas, e separada de outras instituições, embora, obviamente, também se penetrando com elas, né? Não dá para pensar que a política não tem a ver com a família, com a economia, e com a religião, tal qual nós inventamos também no começo da modernidade. Não tem religião em outras sociedades. Tem várias formas de estar no mundo, né? Nós inventamos religião que só existe enquanto tal quando você começa a falar de secularização e racionalidade, né? Mas a modernidade foi tão ideológica nesse sentido que a gente fica pensando que tem religião em outras sociedades. Não, religião é o que a modernidade inventou para se diferenciar de outras civilizações. Então, é claro que a política também se interpenetra com ele de alguma maneira, né? Então, essa foi a lógica de constituição desse argumento. E quando chega no socialismo real ou no coletivismo autoritário, como eu prefiro chamá-lo, há uma radicalização
dessa modernidade política, dessa dimensão política, que acaba se tornando predominante em relação às outras dimensões da vida social, né? E todas elas passam a funcionar de acordo com a lógica muito direta e bastante autoritária, infelizmente, do que foi esse socialismo real, né, controlado pelo Partido-Estado. Esse coletivismo autoritário, como a gente lê no teu livro, né, Coletivismo Autoritário e Socialismo Real, entre aspas, não tem meios de ser salvo. Isso aí é página virada na nossa história política. Todavia, no teu outro livro, esse maior que a gente está discutindo, tem um diálogo firme e tenso com um conceito importante que é o do liberalismo. E aqui eu quero começar a falar do teu diagnóstico, porque você apresenta uma ideia que é bem interessante sobre a transformação do movimento do liberalismo, da sua expansividade, que começa ali no século XVI, XVII, para uma dupla tendência, né, da expansividade como dupla tendência do liberalismo para uma tendência à unilateralização, que é típica do nosso tempo. Essa parte do diagnóstico me interessou bastante, eu queria te pedir para falar um pouco dela, mas também aproveitando e conectando com a tua última resposta, tem uma coisa que me interessou bastante, que você já até mencionou aqui. Você não quer se conectar diretamente nem a essa herança de uma teoria crítica restritiva, no sentido frankfurtiano, me parece que porque ela perdeu, na sua opinião, né, os elementos de crítica mais radicais, mas, ao mesmo tempo, você recusa as teorias de origem schmittiana, as teorias políticas do poder. Então, o teu diagnóstico sobre o liberalismo ele é cheio de camadas, né? Ele é multifacetado e ele tem, ao mesmo tempo, uma recusa a certas versões do liberalismo e uma leitura da situação em que o liberalismo se encontra hoje. E, finalmente, ele tem a aposta em que aqui, nessas sociedades democráticas e liberais, talvez ainda tenha algo que a gente possa salvar e que não tinha, de forma alguma, no coletivismo autoritário. Então, fala um pouco sobre isso. Eu quero te ouvir um pouco aqui. Vamos ver se eu consigo organizar um discurso aqui que faça sentido. Não, de fato, o primeiro livro, esse de 2021, Teoria Crítica e Modernidade Política, ele é sobre a modernidade política, mas o liberalismo tem um papel central na estruturação do livro e que eu creio também na modernidade política. Num debate sobre esse livro, quando ele saiu, o Cícero Araújo me puxou a orelha e falou: mas você não discute o republicanismo? A modernidade também tem republicanismo, tem que ver a influência do socialismo, está certo. Mas eu continuo achando, eu estou tentando resolver isso num outro trabalho, vamos ver se eu sou bem sucedido, né, em resolver esse problema. Mas, de qualquer maneira, eu continuo crendo que o liberalismo é a força, é a ideologia, é o elemento imaginário fundamental na estruturação da modernidade política. Então, eu tentei dar ênfase a isso, nesse primeiro livro, né? Primeiro, porque o liberalismo, e pensar essa lógica de desenvolvimento do liberalismo, né? Porque são muitas as dimensões. A modernidade é uma civilização extremamente complexa. Então, a gente tem no liberalismo um movimento inicial de estabelecimento de direitos, basicamente civis, aos poucos políticos, mas muito restritivo. O liberalismo era uma coisa muito restrita, de incorporação das massas muito parcial, abrindo uma possibilidade de incorporação das mulheres também de uma forma muito limitada, muito centrado nacionalmente, e muito antidemocrático, na verdade. O liberalismo e a democracia são fenômenos que não têm nada, a meu princípio, a ver um com o outro, embora eu ache que há uma tensão interna ao liberalismo a partir do momento em que você atribui direitos universais, civis, a todos os cidadãos serem iguais perante a lei, porque eles são racionais, é muito difícil, a partir disso, você negar os direitos políticos. Se as pessoas são racionais, você vai ter que inventar uma justificativa meio estrambólica para justificar que elas tenham excluída da participação na esfera política. O liberalismo fez isso durante muito tempo, mas pela pressão das massas e pelas suas próprias tensões internas, o liberalismo se expandiu no sentido, primeiro, de se democratizar, né? Uma coisa que toma impulso verdadeiramente, na verdade, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, mas também
de incorporar direitos sociais aos direitos civis e políticos e outros, direitos difusos e coisas que a gente ainda vê se desenvolvendo, direito da natureza agora, né? O liberalismo ele é muito plástico, mas a partir de um determinado momento, nos anos 90, houve uma retração. Em vez de um momento expansivo, nós tivemos um momento de retração do liberalismo que tentou entender, se desdemocratizar, e de fato isso ocorreu, e a restringir a esfera dos direitos sociais. Então, esse é mais ou menos o momento que nós estamos vivendo. Só que aí tem uma outra questão que é interessante da gente pensar, que é o fato de que o Estado também é central, não é apenas o indivíduo cidadão que é central no liberalismo, o Estado também é central. E no livro, para tentar dar conta dessas coisas, eu tento, também trabalhando com coisas anteriores minhas e de outros autores, falar de 3 fases da modernidade. E a segunda fase seria fundamentalmente expansiva, naquele duplo aspecto da cidadania social e da democracia. A terceira, restritiva, fundamentalmente. E isso foi acompanhado por uma intervenção forte do Estado na economia e na sociedade de uma maneira geral. Na fase expansiva e de uma modificação dessa intervenção do Estado para possibilitar o movimento de retração que posteriormente foi feito na terceira fase. Eu acho que hoje ou há uma inflexão dentro da terceira fase, ou nós estamos no limiar de uma quarta fase. O Estado voltando com muita força para organizar a sociedade, em particular a economia, mas como não há muita pressão social, não há muitos movimentos sociais, não há um sindicalismo forte, o ponto de vista da expansão dos direitos está travado. Se isso vai mudar, eu não sei. A pressão está aí, o problema está aí, porque a desigualdade é brutal, escandalosa, mas a gente ainda não tem sujeitos sociais capazes de empurrar o liberalismo numa direção expansiva do ponto de vista social, diferentemente do que aconteceu na primeira metade, já no século XIX, mas, sobretudo, na primeira metade do século XX. Né? O coletivismo autoritário, ou socialismo real, como ele gostava de se ver, ele tentou dar uma solução definitiva para isso. Pegou o marxismo, fez uma interpretação do marxismo, sobretudo a partir do Lenin, mas depois com variações regionais, sobretudo na China, no Vietnã, talvez, e a partir daí desenvolveu alguns aspectos do liberalismo, em particular a sua vinculação com o Estado, deu ênfase à questão dos direitos sociais, a primeira Constituição, depois da de Weimar, evidentemente, mas a primeira Constituição forte do ponto de vista dos direitos sociais é a Constituição de 1936 na União Soviética, chamada Constituição de Stalin, né? Que depois influenciou as constituições mundo afora, a partir do pós-guerra, em particular na Europa Ocidental. Basta ver a Itália, com o Togliatti propondo uma república dos trabalhadores e os direitos sociais cristalizados na Constituição italiana. Né? Só que, embora houvesse esse movimento expansivo na direção dos direitos e uma modificação fundamental na forma de propriedade dos meios de produção, o que acabou acontecendo é que a dimensão política extremamente autoritária absorveu tudo isso, passou a trabalhar de uma maneira extremamente vertical e, por outro lado, a concentração de poder do partido e no partido-Estado impossibilitou, de fato, eu não sei se é inevitável, mas parece que sim, uma reforma desse sistema. Né? A saída foi a da China, que foi voltar para o capitalismo, manter o partido-Estado e voltar para o capitalismo, que é uma combinação muito curiosa, né? Historicamente também muito inesperada, mas aconteceu. Na União Soviética, o Gorbachev, na verdade, tentou democratizar o socialismo e fracassou. E parece, eu tenho a impressão de que isso é realmente impossível com esse tipo de sistema. Mas os problemas continuam. A questão dos direitos, a questão da democracia, a questão do controle da economia, e agora crescido isso tudo, né? Da questão da crise climática, que já vinha se acumulando, em particular a partir das questões do meio ambiente, o que coloca uma questão extremamente complexa e que está fazendo também com que o Estado volte a ter uma importância enorme, porque sem o Estado não há jeito, a gente não tem como enfrentar a crise climática. Curiosamente, quem está puxando isso, junto com a China, são os Estados Unidos, forçando a Europa a se movimentar nesse sentido e, junto com esses países todos, o resto do mundo. Uma expansão enorme do Estado nos países centrais do capitalismo, com, curiosamente, por outro lado, uma restrição, pelo menos momentânea, forçada pelo Banco Mundial
e pelo FMI na semiperiferia e na periferia. Mas isso ainda é um processo em movimento. Eu estou tentando estudar agora. Esses 2 livros nos permitem, nos dão instrumentos para tentar entender isso, mas elaborar essa questão é uma coisa que ainda está em aberto, porque são momentos que estão... Esse é um momento em que a coisa está realmente se desdobrando. As nossas anfitriãs aqui na PUC-Rio, a Beatriz e a Tatiana, nos deram um tempinho para mais uma pergunta aqui, Maurício, que tem a ver, eu acho que dá para fechar, já que a gente está caminhando para o tempo final aqui, mas dá para fechar e se conectar com isso que você está falando. Porque no final, no teu livro, me parece que tem uma tensão relativa ao diagnóstico do tempo presente, que está baseado nessas ambiguidades e disputas que você acabou de mencionar na tua resposta, e que você formula listando os seguintes elementos. Por um lado, você fala do liberalismo nessa sua fase avançada, após a sua expansão, no fortalecimento do Estado como, né, um instrumento de controle, na oligarquização da política também, que de alguma maneira tem a ver com isso que você estava falando. Ao mesmo tempo, você menciona que, do ponto de vista positivo ou otimista, a gente tem um crescimento da autonomia social e política e uma ampliação de formas radicais e criativas de cidadania. Então, embora os prospectos não sejam totalmente favoráveis, não sejam totalmente otimistas, parece estar acontecendo alguma coisa nesse meio. Essa possível 4ª fase do liberalismo tem a ver com essas disputas, me parece. Só que no teu diagnóstico, para usar um termo do sociólogo recém-falecido dos Estados Unidos, o Eric Olin Wright, parece que a gente ainda está precisando de algumas utopias realistas na esfera da economia. O socialismo real, com todos os limites que a gente acabou de falar sobre eles, ele tinha como pilar essa ideia de que tinha um combate às desigualdades, tinha uma tentativa de solucionar a economia por meio de uma utopia, entre aspas, mas algo realista. Como é que você vê essas questões, esse diagnóstico tenso que você faz aqui da situação atual e as possibilidades de uma utopia realista que combine esse potencial radical e criativo da cidadania e da autonomia com opções e alternativas econômicas? Isso na verdade, são vários problemas combinados, né? Porque quando a gente pensa a modernidade, a gente tem que pensar na questão da desigualdade em várias dimensões. Tem a dimensão de gênero, tem a racial, tem a étnica, e com muita centralidade, abarcando talvez toda a sociedade, tem a dimensão econômica e tem a dimensão política. Claro que a desigualdade econômica e social hoje é uma coisa bizarra, não é? Não me lembro os dados agora, mas saiu o relatório do Oxfam agora, são coisas brutais, né? São meia dúzia de pessoas que têm toda a riqueza do mundo, com metade da riqueza do mundo e o resto que se vive, né? Mas também é uma questão da desigualdade política, né? A democracia liberal, ela é democrática, mas ela é também oligárquica. Ela é, na verdade, um regime misto, para usar um vocabulário clássico da teoria política. É um regime misto, que combina a democracia com participação e tal, mas ele também é um sistema oligárquico, porque são as forças políticas, enquanto tal, que o controlam, não é? É curioso, com a democratização do liberalismo, na segunda metade do século XX, e com o surgimento dos partidos de massa, havia uma contradição dinâmica nessa estruturação. Dinâmica por quê? Porque você tem um sistema oligárquico, e os partidos são profundamente oligárquicos, né? É curioso que o Berlinguer faz essa denúncia da Itália, os partidos querem controlar tudo, eles querem o poder a todo custo, ele só esquece de falar do partido dele, pelo qual tem uma grande admiração, mas que também é altamente oligárquico, como todos os partidos comunistas, né? Como todos os partidos tendem a ser. Há uma tentativa, às vezes, de reinventar os partidos, mas a gente vê os problemas se repetindo. Então, a gente não tem nenhuma solução criativa ainda para a questão da propriedade, porque na União Soviética era uma propriedade estatal, antes que social, controlada por uma oligarquia muito pequena de dirigentes partidários, mas que também se espraiava um pouco para baixo, esse controle, gerentes, quadros intermediários. E, ao mesmo tempo, politicamente, a gente não tem
uma receita ainda, a gente não tem um caminho ainda para democratizar o poder político. Os soviéticos foram uma tentativa de fazer isso, né? Participação direta das massas, outras experiências tentaram ir na mesma direção, mas não deu certo na União Soviética, nem em lugar nenhum. E o liberalismo, os sistemas políticos liberais, democráticos, tal qual a gente conhece, representativos, eles também não solucionam isso. Então, e o pior, os partidos deixaram de ser partidos de massa, giram em função do Estado, e você tem hoje uma enorme boca de jacaré aberta, né? Uma autonomização enorme dos sujeitos sociais, individualização radical, inclusive do ponto de vista político, com os partidos girando lá em cima. Aí o que acontece? Não tem mediação, não tem muita expressão dos desejos e demandas da sociedade no sistema político, que fica cada vez menos representativo. Isso está levando a crises contínuas no mundo inteiro. É a Primavera Árabe, mas lá eram ditaduras, tá bom. Mas o Brasil em 2013, é a França que de repente explode, a Alemanha eu acho que é o único país onde isso ainda não acontece, mas daqui a pouco a gente vai ver já acontecer. Eles são orgulhosos do sistema de partidos deles, mas vamos ver se vai continuar assim, porque no resto do mundo é isso. Aí aparece Podemos, e na Inglaterra foi aquele movimento todo, o Corbyn, que depois fracassou, Black Lives Matter, mas traduzir isso para dentro do sistema político é muito difícil, porque ele está girando no seu próprio eixo, né? Então, nós temos, além dos desafios do racismo, como é que se diz isso, da sexualidade heterocompulsiva, da patriarquia, essas coisas todas, nós temos dois desafios muito difíceis de pensar, que são como a gente democratiza a democracia e faz ela se desoligarquizar o máximo que a gente pode, e como a gente inventa uma forma de propriedade social que não seja uma propriedade estatal controlada por um pequeno grupo de grandes dirigentes iluminados que vão fazer a história acontecer e nos liberar a todos, porque, na verdade, eles acabam mandando em todos em vez de liberar-nos. Porque, assim, poder... Quem gosta muito do poder gosta de ter poder. Quem chega ao poder e gosta muito do poder não quer largar o poder. E há vários benefícios. Benefícios não são apenas econômicos. Poder político é uma coisa que atrai as pessoas, né? Então, a gente tem que levar isso em conta também. Agora, como é que a gente junta essa utopia de longo prazo, esse horizonte novo, em aberto, né? Para falar com a fenomenologia, com o Kozelik, né? Para sair desse espaço de experiência para pensar um tempo de utopias, através, talvez, de utopias concretas, a partir das quais a gente possa trabalhar a abertura do horizonte, é uma pergunta que eu gostaria de ser capaz de resolver para você, responder a você. Mas, evidentemente, isso é uma tarefa coletiva que vai levar bastante tempo aí para a gente conseguir tratar. No momento, não está exatamente em questão, mas tem que estar, né, para uma força emancipatória, de fato, que não quer apenas administrar a modernidade política e o capitalismo. É necessário ter isso como uma questão, ter isso como um horizonte de transformação. Esse outro livro aí foi um pouco uma tentativa de levantar algumas questões nessa direção, né? Os três formam, de certa maneira, uma unidade. Maurício, obrigado. Nós chegamos ao fim aqui. Eu, então, agradeço a você pela conversa, obrigado pelo convite para estar aqui batendo papo sobre o seu livro. Agradeço também a Tatiana Hellish e a Beatriz Vilardo, que nos conduziram aqui, né, na conversa, e agradeço a quem estiver nos ouvindo aqui. A palavra é sua para fazer o fechamento. Não, muito obrigado a vocês. Você, Gustavo, em particular, é a primeira vez que a gente bate um papo sobre esses temas, né? Gostaria de agradecer também à editora da PUC, nas pessoas da Tatiana e da Beatriz. Eu acho que foi uma conversa legal. Espero que o pessoal que eventualmente vai ouvi-la também desfrute e, sobretudo, depois saia correndo para a livraria ou abra o site das livrarias online para comprar os livros. Obrigado a vocês aí. A editora PUC-Rio agradece a presença dos convidados José Maurício Domingues e Gustavo Cunha no nosso podcast, falando sobre os livros Teoria Crítica e Modernidade Política e Coletivismo Autoritário e Socialismo Real, Trajetória no Século XX e Questões do Século XXI, lançados pela editora PUC-Rio. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.